Meu nome é Carla, tenho 34 anos e em 2019 eu vivia numa situação que ninguém merece passar. Morava num conjunto habitacional em Goiânia, desempregada há 8 meses depois de ser demitida de uma loja no setor Bueno, enquanto eu mal conseguia pagar as contas básicas. Minha vizinha Marina, de apenas 28 anos, parecia viver no paraíso na terra. Ela tinha acabado de se casar com Roberto, um engenheiro de uma construtora da cidade. A casa deles era colada na minha, e eu não conseguia escapar da felicidade que eles ostentavam todos os dias. Marina passava as manhãs regando as plantas do jardim, impecável, sempre sorrindo e cantarolando. Roberto chegava do trabalho no carro 0 quilômetro que ganharam de presente de casamento. Eu assistia tudo da minha janela da cozinha, me torturando com cada detalhe da vida perfeita que eles construíam juntos. O Facebook de Marina era uma vitrine constante de felicidade que me deixava doente de inveja. Fotos da lua de mel em Caldas Novas, do enxoval completo, dos presentes caros que ganhavam. Ela postava pelo menos 3 vezes por dia, sempre com legendas cheias de gratidão e amor. Enquanto isso, eu comia miojo todos os dias e economizava até no sabonete para conseguir pagar o aluguel. A gota d'água veio numa sexta-feira de março, quando Marina postou fotos da festa de inauguração da piscina nova. Era uma festa grande, com churrasqueira, decoração linda e pelo menos 50 pessoas. Eu estava olhando as fotos com raiva quando quase deixei o celular cair. Douglas estava lá, rindo com os amigos, segurando uma cerveja e parecendo completamente feliz. Douglas era meu ex-namorado, aquele que me deixou 2 anos antes, dizendo que eu não tinha ambição na vida. Vê-lo ali, admirando exatamente o tipo de vida que eu nunca consegui ter, foi como receber uma facada no peito. Ele estava conversando com Roberto perto da piscina, provavelmente elogiando a casa e a vida que meu vizinho conseguiu construir. Era tudo que Douglas sempre quis e que eu nunca pude oferecer. Naquele momento, algo muito escuro despertou dentro de mim. Uma inveja tão profunda que parecia queimar por dentro do peito. Comecei a passar horas na janela, observando cada movimento do casal. Anotava os horários que eles saíam e chegavam. Fotografava momentos felizes deles no quintal, só para me torturar, depois olhando as imagens. Minha obsessão chegou ao ponto de eu saber a rotina deles melhor que a minha própria. Marina acordava às 7 horas, tomava café na varanda aos sábados, recebia a mãe toda terça-feira às 15 horas. Roberto chegava do trabalho sempre às 18h30. Cumprimentava a esposa com um beijo demorado que eu via da janela. Cada gesto de carinho entre eles era como sal na ferida da minha solidão. Comecei a ter pensamentos sombrios que nunca imaginei que pudesse ter. Desejava que alguma tragédia acontecesse com eles, que perdessem tudo como eu havia perdido. Queria que Marina sentisse na pele o que era ser rejeitada, humilhada, deixada para trás. A inveja estava me consumindo de uma forma que eu não conseguia mais controlar. As noites se tornaram um inferno de insônia e rancor. Eu ficava deitada, ouvindo os risos que vinham da casa ao lado, imaginando a vida íntima feliz que eles tinham. Quando eles assistiam televisão juntos na sala, eu conseguia ouvir o som abafado e me imaginava no lugar de Marina. Era uma tortura voluntária que eu não conseguia parar de infligir a mim mesma. Minha saúde começou a se deteriorar por causa da obsessão. Perdi peso, desenvolvi insônia crônica e uma irritabilidade constante que afastou até minha irmã Luciana. Ela tentava me ajudar, mas eu sempre acabava descontando minha amargura nela. Tudo o que eu conseguia pensar era em como Marina não merecia ter tudo aquilo enquanto eu não tinha nada. A situação ficou insustentável quando percebi que estava perdendo completamente o controle da minha vida. Passava mais tempo observando a felicidade alheia do que tentando reconstruir a minha própria. A inveja havia se tornado uma doença que estava me matando aos poucos, mas eu não sabia como me livrar daquele sentimento destrutivo.
Foi então que algo muito estranho aconteceu numa tarde de terça-feira, quando eu estava no mercado da Avenida 74 comprando apenas o básico com os últimos R$ 50 que tinha. Estava na fila do caixa com apenas 3 itens na cestinha, quando uma mulher idosa se aproximou de mim. Ela tinha uns 70 anos, cabelos grisalhos presos num coque e vestia uma saia preta comprida que parecia de outra época. O que mais me chamou a atenção foi a cicatriz profunda na testa dela, em formato de estrela, e os olhos completamente pretos que pareciam ver através da minha alma. Ela sorriu de um jeito que me deu arrepios na espinha. A mulher se apresentou como Conceição e disse que percebia minha angústia de longe. Falou que havia muito sofrimento ao meu redor, uma dor que eu carregava como um peso nas costas. Achei estranho uma desconhecida falar assim comigo, mas algo na voz dela me hipnotizou. Era como se ela realmente soubesse coisas sobre mim que ninguém mais sabia. Conceição começou a revelar detalhes da minha vida que eram impossíveis de ela conhecer. Falou sobre meus 3 abortos, que mantive em segredo absoluto, sobre como meu pai me abandonou quando eu tinha 12 anos. Mencionou até mesmo a marca de nascença que tenho na coxa esquerda, algo que só eu e alguns médicos sabiam. Meu sangue gelou quando ela disse essas coisas com tanta naturalidade. Ela continuou falando sobre minha solidão, meus relacionamentos fracassados e especialmente sobre Douglas. Disse que ele me deixou porque eu não conseguia oferecer o que outras mulheres ofereciam. Conceição falou sobre Marina como se a conhecesse há anos, descrevendo perfeitamente a casa, o marido e até mesmo o horário que minha vizinha regava as plantas. Era impossível, mas estava acontecendo. A conversa toda durou talvez 15 minutos, mas parecia que havíamos conversado a vida inteira. Conceição disse que existiam formas antigas de resolver problemas do coração, maneiras de equilibrar as injustiças da vida. Falou sobre pessoas que tinham roubado a felicidade de outras e como isso podia ser corrigido. Suas palavras eram como mel venenoso escorrendo no meu ouvido. Quando questionei se ela estava falando sério, Conceição puxou uma foto do bolso da saia. Era uma foto de Marina saindo de casa naquele exato dia, vestindo a mesma roupa que eu havia visto pela manhã. A foto estava nítida, tirada de perto, como se alguém estivesse esperando ela sair. Perguntei como ela conseguiu aquela foto e ela apenas sorriu, dizendo que tinha seus métodos. Naquele momento, como se fosse uma demonstração do que ela era capaz. Conceição acendeu uma vela pequena que tirou da bolsa. Ela sussurrou algumas palavras que não conseguia entender e pediu para eu olhar pela vitrine do mercado. Marina estava passando na calçada exatamente naquele momento e, do nada, tropeçou violentamente, quase caindo no chão. Conceição apagou a vela e disse que aquilo era apenas um pequeno exemplo. Meu coração disparou e senti uma mistura de medo e fascinação que nunca havia experimentado. Parte de mim queria sair correndo dali, mas outra parte estava completamente hipnotizada pelo poder que aquela mulher aparentemente possuía. Conceição viu minha hesitação e disse que eu tinha tempo para pensar, mas que não devia demorar muito para decidir. Ela me entregou um cartão pequeno e amarelado com apenas um número de telefone escrito à mão. Disse que quando eu estivesse realmente desesperada, quando a dor da inveja se tornasse insuportável, eu deveria ligar para ela. Conceição garantiu que podia resolver meu problema de uma vez por todas, mas que existia um preço a ser pago por qualquer serviço dessa natureza. Hesitei por horas ali mesmo no mercado, segurando aquele cartão entre os dedos trêmulos. Conceição esperou pacientemente enquanto eu pensava, como se soubesse exatamente qual seria minha decisão. Quando finalmente disse que queria saber mais, ela sorriu de um jeito que me fez questionar se eu estava fazendo a coisa certa. Conceição me deu o endereço de uma casa no setor norte e disse para eu aparecer na quinta-feira seguinte às 20 horas. Alertou que eu deveria levar R$ 800 em dinheiro e estar preparada para tomar uma decisão definitiva. Disse que depois que cruzasse a porta da casa dela, não haveria mais volta.
e que eu precisava ter certeza absoluta do que queria. Saí do mercado completamente transtornada, com aquele cartão queimando na minha mão e a cabeça fervilhando de possibilidades sombrias. Durante toda a semana que se seguiu, fiquei entre a curiosidade mórbida e o medo do desconhecido, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha que talvez não devesse. Na quinta-feira seguinte, consegui emprestar os R$ 800 da minha irmã Luciana, inventando uma mentira sobre um curso profissionalizante. Ela me emprestou o dinheiro sem questionar muito, apenas recomendando que eu aproveitasse bem a oportunidade. Se soubesse para que eu realmente ia usar aquele dinheiro, provavelmente nunca mais falaria comigo. Às 19 horas, já estava a caminho do setor norte, com o estômago embrulhado de nervosismo. A casa de Conceição era simples por fora. Uma construção antiga de tijolo aparente numa rua mal iluminada. Quando toquei a campainha, ela abriu a porta antes mesmo do som parar de tocar, como se estivesse me esperando ali parada. Vestia a mesma saia preta comprida e uma blusa também preta, que fazia os olhos escuros dela parecerem ainda mais profundos. O sorriso dela me deu os mesmos arrepios da primeira vez. Assim que entrei na casa, percebi que havia algo muito perturbador naquele ambiente. O cheiro era uma mistura estranha de enxofre, ervas secas e algo que parecia carne queimada. As paredes eram cobertas de prateleiras cheias de potes com líquidos escuros e coisas que preferi não identificar. Velas pretas estavam espalhadas por todos os cantos, criando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. Conceição me levou até uma sala pequena nos fundos da casa, onde havia uma mesa redonda coberta com um pano vermelho escuro. Sobre a mesa estavam cartas estranhas, pedras de cores variadas e mais velas pretas já acesas. Ela me fez sentar numa cadeira de madeira velha e começou a falar sobre Marina, como se a conhecesse pessoalmente há anos inteiros. Ela descreveu perfeitamente os horários da minha vizinha. Sabia que Marina tomava café na varanda aos sábados e que a mãe dela visitava às terças-feiras. Conceição até mesmo sabia sobre o Douglas na festa da piscina, algo que eu nunca havia contado para ninguém. Era como se ela tivesse acesso a informações impossíveis de conseguir por meios normais. Conceição começou então a revelar segredos ainda mais íntimos sobre Marina que me deixaram boquiaberta. Disse que minha vizinha havia traído Roberto 2 vezes durante o noivado com um primo dele, chamado André. Revelou que Marina fingia orgasmos na cama, porque Roberto não sabia satisfazê-la adequadamente. Esses detalhes eram tão específicos que não podiam ser invenção. Ela continuou dizendo que Marina se casou com Roberto mais pelo dinheiro e estabilidade do que por amor verdadeiro. Conceição afirmou que minha vizinha sempre teve inveja das mulheres mais novas e bonitas e que se achava superior às outras apenas por ter conseguido um marido bem-sucedido. Essas revelações fizeram minha raiva aumentar ainda mais. Conceição então me explicou que existiam forças antigas capazes de corrigir injustiças como a que eu estava vivendo. Disse que Marina havia roubado minha felicidade de forma indireta, atraindo para si mesma a sorte que deveria ser minha. Segundo ela, o universo precisava ser reequilibrado e eu tinha o direito de recuperar o que me foi tirado. Ela me mostrou fotografias recentes de Marina que haviam sido tiradas sem ela saber. Fotos dela no supermercado, saindo de casa, conversando com amigas na rua. Quando perguntei como conseguiu aquelas imagens, Conceição disse que tinha métodos especiais de observação. As fotos estavam datadas dos últimos dias, provando que ela realmente estava vigiando minha vizinha. Conceição explicou que o trabalho custaria exatamente R$ 800 e teria resultados garantidos em, no máximo, 3 meses. Disse que Marina perderia tudo que tinha conquistado de forma injusta, começando pelo casamento e depois pelos bens materiais. Garantiu que minha vizinha sentiria na pele a dor da rejeição e do abandono que eu conhecia tão bem.
Hesitei por quase 2 horas, caminhando pela sala pequena, enquanto Conceição esperava pacientemente minha decisão final. Parte de mim sabia que estava entrando em território perigoso, mas a raiva e a inveja falaram mais alto que a razão. Quando finalmente entreguei o dinheiro, Conceição sorriu de um jeito que me fez questionar. Novamente se estava fazendo a coisa certa. Ela guardou o dinheiro numa gaveta da mesa e disse que eu deveria voltar na sexta-feira seguinte às 3 horas da madrugada para realizar o ritual necessário. Conceição me entregou uma lista de itens que eu precisaria conseguir da casa de Marina antes do encontro. Coisas muito específicas que exigiriam coragem e planejamento cuidadoso para conseguir. Durante toda a semana seguinte, estudei a rotina de Marina como uma detetive obcecada. Anotei todos os horários que ela saía, quanto tempo ficava fora e quais dias Roberto trabalhava até mais tarde. Descobri que às quartas-feiras Marina ia ao salão de beleza das 14 às 17 horas e Roberto só chegava do trabalho depois das 19 horas. Era a janela perfeita que eu precisava para conseguir os itens da lista de Conceição. A lista era específica e perturbadora. 3 fios de cabelo do ralo do banheiro, um pedaço pequeno de roupa íntima usada, terra do quintal onde Marina costumava pisar descalça e uma foto dela que estivesse dentro de casa. Conceição havia sido muito clara sobre a importância de cada item, dizendo que eles carregavam a essência pessoal necessária para o trabalho dar certo. Na quarta-feira seguinte, esperei Marina sair para o salão e rapidamente pulei o muro baixo que separava nossos quintais. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que os vizinhos conseguiriam ouvir. A porta dos fundos da casa estava destrancada, como Conceição havia previsto de alguma forma misteriosa. Entrei tremendo, sabendo que estava cometendo um crime, mas a obsessão era mais forte que o medo. O banheiro do casal ficava no andar de cima, e subir aquelas escadas foi uma das coisas mais aterrorizantes que já fiz na vida. Cada degrau rangia baixinho, e eu parava a cada som para ter certeza de que ninguém estava chegando. Quando finalmente cheguei ao banheiro, encontrei exatamente o que precisava no ralo do box. Fios longos e castanhos que claramente pertenciam a Marina. O quarto do casal era ainda mais intimidador que o banheiro. A cama estava perfeitamente arrumada, com lençóis brancos caros, e havia fotos de casamento espalhadas pela cômoda. Abri cuidadosamente a gaveta de Marina e peguei uma calcinha pequena que ainda tinha um perfume doce impregnado. Era a violação da intimidade mais absoluta, mas naquele momento eu não conseguia pensar em mais nada além da minha obsessão. No quintal, cavei um punhado de terra bem no local onde havia visto Marina regar as plantas descalça nas manhãs de sábado. A terra estava úmida e grudenta, com um cheiro forte de adubo orgânico. Guardei tudo num saquinho plástico que levei de casa, sentindo que estava coletando ingredientes para algo muito sombrio e definitivo. A foto foi o item mais difícil de conseguir. Precisava ser uma que estivesse dentro da casa. Não poderia ser qualquer foto que eu encontrasse nas redes sociais. Encontrei uma foto pequena de Marina sozinha na mesinha de cabeceira do lado dela da cama. Era uma foto 3x4, onde ela sorria genuinamente, provavelmente tirada no começo do relacionamento com Roberto. Saí da casa em menos de 15 minutos, mas pareceram horas intermináveis de puro terror. Pulei o muro de volta, corri para dentro de casa e tranquei todas as portas como se alguém estivesse me perseguindo. Os itens ficaram escondidos numa caixa embaixo da minha cama. E eu evitava olhar para eles, porque me davam uma sensação muito ruim no estômago. Durante os 2 dias seguintes, mal consegui comer ou dormir direito. Ficava imaginando o que exatamente aconteceria na sexta-feira à noite. Que tipo de ritual Conceição faria com aqueles objetos pessoais? Pesquisei na internet sobre trabalhos espirituais e fiquei ainda mais assustada com as coisas que descobri sobre magia negra e pactos sombrios.
Na sexta-feira, passei o dia inteiro num estado de nervosismo extremo. Tentei desistir várias vezes, chegando até mesmo a pegar os itens para jogar fora, mas sempre mudava de ideia no último momento. A imagem de Marina feliz com Roberto era mais forte que qualquer medo que eu pudesse sentir. Às 2:30 da madrugada, saí de casa carregando uma sacola com os itens roubados. As ruas estavam completamente vazias e escuras, com apenas alguns postes funcionando. O caminho até a casa de Conceição nunca havia parecido tão longo e ameaçador. Cada sombra parecia esconder algo sinistro esperando para me pegar. Quando cheguei na casa do setor norte, Conceição já estava me esperando com a porta aberta. Ela vestia uma túnica preta comprida que eu nunca havia visto antes, e seus olhos pareciam ainda mais escuros que da primeira vez. Me levou diretamente para um cômodo nos fundos da casa, que estava preparado de forma que me deu calafrios só de olhar. O cômodo nos fundos da casa estava completamente diferente de qualquer coisa que eu já havia visto na vida. As paredes eram pintadas de preto fosco e não havia nenhuma janela. Apenas a luz fraca de 7 velas pretas dispostas em círculo perfeito no chão. No centro do círculo havia um tecido vermelho escuro, estendido, com desenhos estranhos rabiscados ao redor, usando o que parecia ser giz branco ou talvez osso moído. Conceição pegou os itens que eu trouxe e os examinou cuidadosamente, cheirando cada um como se estivesse testando a qualidade. Disse que estavam perfeitos e que carregavam a energia pessoal necessária para o trabalho dar resultado. Ela colocou tudo sobre o tecido vermelho de forma muito organizada, formando uma espécie de altar macabro que me deu náuseas só de olhar. Ela me instruiu a sentar no chão fora do círculo e ficar completamente em silêncio durante todo o procedimento. Conceição alertou que qualquer som ou movimento poderia atrapalhar o ritual e trazer consequências perigosas para nós duas. Disse que as forças que seriam invocadas não gostavam de interferência e poderiam se voltar contra quem as desrespeitasse. Conceição acendeu um incenso que tinha um cheiro enjoativo e começou a murmurar palavras numa língua que eu nunca havia escutado. Parecia latim misturado com algo muito mais antigo e primitivo. As palavras saíam da boca dela como um sussurro áspero que ecoava de forma estranha naquele ambiente fechado. O som me dava arrepios e uma sensação ruim na boca do estômago. Ela pegou a foto de Marina e segurou sobre a chama de uma das velas até as bordas começarem a queimar lentamente. Enquanto a foto derretia, Conceição falava o nome completo da minha vizinha repetidas vezes, cada vez com mais intensidade. As palavras pareciam carregadas de uma raiva que não era só minha, como se outras pessoas também tivessem ódio de Marina. O próximo passo foi ainda mais perturbador. Conceição pegou uma agulha pequena e furou o meu dedo indicador até sair sangue suficiente para escrever. Ela me fez escrever o nome de Marina e Roberto num papel amarelado, usando meu próprio sangue como tinta. O papel absorveu o sangue de forma estranha, ficando com uma cor marrom escura que parecia pulsar sozinha. Conceição misturou os fios de cabelo com a terra do quintal de Marina e colocou tudo dentro da calcinha que eu havia roubado. Amarrou a peça íntima como se fosse um saquinho e colocou no centro do círculo, bem em cima dos nomes escritos com sangue. O conjunto formava uma imagem grotesca que me fez questionar seriamente o que eu estava fazendo ali. Ela começou então a recitar palavras que soavam como maldições antigas, gesticulando com as mãos sobre os objetos de forma hipnótica. O ambiente ficou gelado de repente, mesmo sendo uma noite quente de março em Goiânia. Senti uma presença pesada no ar, como se alguém invisível tivesse entrado no cômodo e estivesse nos observando com interesse mórbido. As velas começaram a tremuler sem que houvesse vento algum, criando sombras dançantes nas paredes que pareciam ter formas definidas. Por alguns momentos, juro que vi silhuetas com chifres e garras se mexendo ao redor do círculo. O medo tomou conta de mim,
Mas era tarde demais para desistir do que havíamos começado. Conceição falou uma última sequência de palavras numa voz que não parecia mais dela, mais grave e áspera que o normal. Naquele momento, senti claramente que alguma coisa muito poderosa e malévola havia aceitado nosso pedido. Era como se um contrato invisível tivesse sido assinado com entidades que eu preferia nunca ter conhecido. O ritual terminou quando Conceição queimou completamente o papel com os nomes escritos em sangue. As cinzas se espalharam pelo tecido vermelho de uma forma que parecia formar desenhos, como se estivessem sendo direcionadas por uma força externa. Ela recolheu as cinzas numa pequena garrafa de vidro escuro e disse que o trabalho estava feito. Conceição me alertou que os primeiros sinais apareceriam em no máximo uma semana, começando com discussões pequenas que iriam aumentando progressivamente. Disse que eu deveria observar tudo de longe e jamais interferir no processo, pois isso poderia reverter o trabalho ou trazer as consequências para mim. Saí daquela casa às 5 da manhã, sentindo que havia cruzado uma linha muito perigosa, mas ansiosa para ver se realmente funcionaria. Na segunda-feira seguinte ao ritual, acordei às 6 horas da manhã com o coração disparado, ansiosa para observar qualquer mudança na rotina de Marina e Roberto. Posicionei-me estrategicamente na janela da cozinha com uma xícara de café, fingindo naturalidade enquanto vigiava cada movimento na casa ao lado. Durante as primeiras horas, tudo parecia completamente normal. E comecei a duvidar se Conceição realmente tinha algum poder especial. Por volta das 8 horas, Roberto saiu para trabalhar como sempre, mas algo no comportamento dele parecia diferente. Ele demorou mais tempo que o normal para dar tchau para Marina e a despedida foi mais fria que o habitual. Não houve o beijo demorado de sempre, apenas um aceno rápido antes de entrar no carro. Marina ficou parada na porta por alguns segundos, com uma expressão confusa, como se também tivesse notado a diferença. As primeiras horas da manhã transcorreram em silêncio na casa dos vizinhos, mas às 9h30 ouvi o primeiro grito. Era a voz de Roberto, que aparentemente havia voltado para buscar algo que esqueceu. Ele estava gritando com Marina sobre documentos importantes que haviam sumido do escritório dele. Marina jurava de pés juntos que não havia mexido em nada, mas Roberto parecia convencido de que ela tinha fuçado nas coisas dele. A discussão durou cerca de 15 minutos e foi ficando cada vez mais intensa. Roberto acusava Marina de ser desorganizada e irresponsável, enquanto ela chorava, dizendo que nunca mexeria nos documentos de trabalho dele. Consegui ouvir quando ele disse que estava cansado de coisas sumindo e aparecendo fora do lugar desde que se casaram. Marina gritou de volta que ele estava enlouquecendo e vendo coisas que não existiam. Durante o resto da semana, as brigas se tornaram mais frequentes e mais violentas. Roberto chegava em casa sempre irritado, encontrando defeitos em coisas que antes nunca o incomodavam. Marina deixava de cantar enquanto regava as plantas, e o sorriso constante dela foi substituído por uma expressão preocupada e cansada. Era exatamente o que Conceição havia previsto que aconteceria. Na quinta-feira, presenciei uma briga que me deixou ao mesmo tempo satisfeita e assustada com o poder do ritual. Roberto chegou em casa e encontrou a comida queimada no fogão, algo que nunca havia acontecido antes, porque Marina era uma excelente cozinheira. Ele explodiu numa fúria desproporcional, gritando que ela estava fazendo tudo errado de propósito para provocá-lo. Marina chorava desesperadamente tentando explicar que não entendia como a comida havia queimado, já que ela havia controlado o tempo como sempre fazia. Roberto jogou o prato de comida na parede da cozinha, e o barulho foi tão alto que outros vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Era a primeira vez que eu via Roberto perder o controle daquela forma violenta. O que mais me impressionava era como Marina estava mudando fisicamente.
Em apenas uma semana, ela havia emagrecido visivelmente e desenvolvido olheiras profundas que não conseguia disfarçar nem com maquiagem. O cabelo brilhante dela estava sempre despenteado, e as roupas que antes ficavam impecáveis agora pareciam amarrotadas e mal cuidadas. Era como se uma força invisível estivesse sugando a vitalidade dela. Roberto também estava mostrando sinais de mudança perturbadora. Ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde, às vezes apenas depois das 22 horas. Quando chegava, estava sempre alcoolizado e com uma irritabilidade que explodia por qualquer motivo insignificante. Os vizinhos comentavam que ele havia brigado com colegas de trabalho e que o comportamento dele estava preocupando até mesmo o chefe. As discussões noturnas se tornaram tão intensas que eu conseguia ouvir cada palavra mesmo com as janelas fechadas. Roberto acusava Marina de ter mudado depois do casamento, de ter se tornado preguiçosa e desleixada. Marina defendia-se dizendo que ele é quem estava diferente, mais agressivo e desconfiado. Era como se uma força maligna estivesse envenenando o relacionamento deles aos poucos. Na sexta-feira da primeira semana, aconteceu algo que me fez perceber que o ritual estava funcionando além das minhas expectativas mais otimistas. Roberto chegou em casa e acusou Marina de ter mexido no computador dele, deletando arquivos importantes do trabalho. Marina chorava que nem sabia a senha do computador, mas ele não acreditava em nada que ela dizia. O mais perturbador era que, enquanto eu observava a destruição do casamento deles, comecei a sentir uma presença estranha na minha própria casa. Às vezes, ouvia sussurros baixinhos que pareciam vir das paredes, e objetos começaram a cair das prateleiras sem motivo aparente. Era como se as forças invocadas no ritual não se limitassem apenas à casa de Marina, mas estivessem se espalhando para todos os locais envolvidos no trabalho. As manifestações estranhas na minha casa começaram de forma sutil, mas rapidamente se tornaram impossíveis de ignorar. Meu celular passou a tocar sozinho, sempre às 3 horas da madrugada, exatamente no horário que fizemos o ritual. Quando eu atendia, só ouvia uma respiração pesada e distante, como se alguém estivesse do outro lado, mas muito longe para falar. Depois de alguns dias, comecei a deixar o telefone desligado durante a noite, mas ele ligava sozinho e tocava mesmo assim. Durante o dia, objetos começaram a cair das prateleiras sem nenhuma vibração ou movimento que justificasse. Primeiro, foi um copo da cozinha que se estilhaçou no chão enquanto eu estava na sala. Depois foram livros, porta-retratos e até mesmo itens pesados, como o ferro de passar roupa. Era como se mãos invisíveis estivessem empurrando tudo propositalmente, testando minha sanidade mental. O mais aterrorizante eram os arranhões que eu encontrava no meu corpo toda manhã ao acordar. Eram marcas profundas nos braços e nas costas, sempre em formato de garras, como se algo com unhas muito afiadas tivesse me atacado durante o sono. Tentei usar luvas para dormir, pensando que eu mesma estava me machucando. Mas os arranhões continuaram aparecendo, sempre mais fundos e mais dolorosos que os anteriores. Uma noite, acordei com um cheiro insuportável de carne podre invadindo o quarto. Acendi a luz e vi uma sombra alta e escura parada no corredor, com o que pareciam ser chifres pequenos na cabeça. A figura ficou ali por alguns segundos, me observando com olhos que brilhavam como brasas, antes de desaparecer como fumaça. O cheiro permaneceu por horas, mesmo com todas as janelas abertas. Minha vizinha do lado, Dona Cida, começou a fazer perguntas constrangedoras sobre os gritos que vinham da minha casa durante a madrugada. Ela dizia que me ouvia gritando, como se estivesse sendo atacada, mas eu não tinha nenhuma lembrança desses episódios. Dona Cida chegou ao ponto de bater na minha porta às 4 da manhã, perguntando se eu estava bem, porque os gritos haviam sido particularmente intensos naquela noite.
A situação ficou tão perturbadora que minha irmã Luciana se recusou a dormir na minha casa depois do que presenciou numa sexta-feira. Ela havia vindo me fazer companhia e estava dormindo no sofá da sala quando acordou com barulhos estranhos vindo do meu quarto. Quando subiu para verificar, encontrou uma marca de mão queimada na parede ao lado da minha cama, como se alguém tivesse encostado uma mão em chamas no reboco. Luciana ficou apavorada e quis chamar os bombeiros, mas eu consegui convencê-la de que era apenas uma mancha de umidade que havia aparecido. Ela não acreditou na minha explicação e disse que nunca mais dormiria na minha casa enquanto eu não descobrisse o que estava acontecendo. A partir daquele dia, ela só me visitava durante o dia e sempre ia embora antes do pôr do sol. Os sussurros constantes eram o que mais me atormentava psicologicamente. Eram vozes baixas, que pareciam vir de dentro das próprias paredes, sempre repetindo meu nome de forma arrastada e ameaçadora. A frase que mais ouvia era: "Agora você nos pertence, Carla", dita numa voz que parecia vir de muito longe, mas ao mesmo tempo estava bem dentro do meu ouvido. Tentei procurar explicações racionais para tudo o que estava acontecendo, pesquisando sobre alucinações, estresse e problemas neurológicos. Marquei consulta com um clínico geral, mas os exames não mostraram nada anormal. O médico disse que eu parecia apenas cansada e estressada, receitando vitaminas e recomendando mais horas de sono. Se soubesse que meu problema eram entidades sobrenaturais, provavelmente me internaria num hospício. A ironia cruel da situação era que, enquanto minha casa se tornava um inferno, eu continuava observando obsessivamente a destruição da vida de Marina. Ver o sofrimento dela me dava uma satisfação doentia, que competia com o medo das manifestações sobrenaturais. Era como se eu estivesse pagando um preço terrível pela vingança, mas ainda assim não conseguia me arrepender completamente do que havia feito. O ponto de virada aconteceu numa terça-feira, quando percebi que não estava mais no controle da situação. Acordei no meio da noite e encontrei meu quarto completamente revirado, com roupas espalhadas pelo chão e móveis fora do lugar. Na parede, alguém havia escrito com o que parecia ser sangue a frase: "O pagamento está próximo". Naquele momento, entendi que havia mexido com forças muito além da minha compreensão. Durante toda aquela semana, senti que estava sendo vigiada constantemente por presenças invisíveis que se alimentavam do caos que eu havia criado. Era como se as entidades invocadas no ritual estivessem se fortalecendo com a energia negativa gerada pela destruição do casamento de Marina, mas também exigindo uma parte de mim como pagamento pelo serviço prestado. 2 meses depois do ritual, a situação na casa de Marina e Roberto chegou ao ponto de ruptura total, numa quinta-feira que jamais esquecerei. Eu estava na janela da cozinha quando ouvi Roberto chegando em casa antes do horário normal, batendo a porta do carro com uma violência que nunca havia demonstrado antes. Ele entrou gritando o nome de Marina de uma forma que fez meu sangue gelar, como se fosse um animal ferido procurando por alguém para atacar. A briga que se seguiu foi a mais violenta que eu já havia presenciado entre eles. Roberto estava segurando um pacote de preservativos na mão, gritando que havia encontrado aquilo escondido na bolsa de Marina. Ela chorava desesperadamente, jurando por todos os santos que nunca havia visto aqueles preservativos na vida, que alguém devia ter colocado ali sem ela saber. A voz dela estava quebrada de tanto desespero e confusão. Roberto não acreditou em uma palavra sequer da explicação de Marina. Ele começou a quebrar pratos e copos na cozinha, chamando-a de mentirosa, traidora e várias outras coisas que me fizeram perceber como o ritual havia envenenado completamente a mente dele. Marina implorava para ele se acalmar e conversar, mas Roberto parecia possuído por uma fúria que vinha de algum lugar muito sombrio e profundo. A discussão se estendeu por mais de 1 hora, com Roberto jogando as roupas de Marina no quintal molhado pela chuva que havia caído durante a tarde. Ele gritava que não queria mais ver a cara dela
que o casamento havia sido o maior erro da vida dele. Marina ficou de joelhos no chão enlameado, catando suas roupas encharcadas enquanto chorava como uma criança abandonada pelos pais. Naquele momento, observando Marina destruída no quintal, senti uma satisfação diabólica que me assustou. Era como se uma parte muito escura da minha personalidade estivesse se deliciando com o sofrimento dela, saboreando cada lágrima como se fosse uma vitória pessoal. Eu havia conseguido destruir exatamente aquilo que mais invejava, e a sensação de poder era intoxicante e viciante. Roberto saiu de casa batendo o portão com tanta força que quase arrancou as dobradiças. Ele entrou no carro fazendo o motor roncar alto e saiu derrapando na rua, deixando uma marca de pneu no asfalto. Marina ficou sozinha no quintal por quase 2 horas, sentada na lama, olhando para as roupas molhadas, como se não conseguisse processar o que havia acabado de acontecer com sua vida. Consegui ouvir quando Marina ligou para a mãe, chorando tanto que mal conseguia falar. Ela repetia que não entendia como aqueles preservativos apareceram na bolsa dela, que Roberto parecia uma pessoa completamente diferente há semanas. Disse que ele estava tendo surtos de raiva que não faziam sentido nenhum, como se estivesse sendo controlado por alguma força externa que ela não conseguia identificar. Nos dias seguintes, Marina definhava visivelmente a cada hora que passava. Em 2 semanas, ela havia perdido 12 quilos e parecia uma sombra da mulher radiante que costumava ser. O cabelo brilhante estava sempre sujo e despenteado. As roupas ficavam largas no corpo magro e as olheiras eram tão profundas que pareciam buracos no rosto pálido dela. Marina parou completamente de postar no Facebook. Apagou até mesmo as fotos antigas do casamento e da lua de mel. As plantas do jardim começaram a morrer porque ela não tinha mais energia nem disposição para cuidar delas. A casa que antes era um exemplo de organização se tornou um reflexo do caos emocional que ela estava vivendo internamente. Segundo os vizinhos que gostavam de fofocar, Roberto havia se mudado para um apartamento pequeno no setor oeste e estava bebendo pesado todos os dias. Dona Cida contou que viu ele no supermercado comprando apenas cachaça e cigarros, com uma aparência descuidada de quem havia perdido completamente o rumo da vida. O trabalho dele também estava sendo prejudicado pelos problemas pessoais. A vitória que eu tanto desejava tinha realmente acontecido, mas o gosto era muito mais amargo do que eu imaginava. Ver Marina definhando daquela forma me dava uma satisfação doentia, mas também despertava uma culpa profunda que eu tentava sufocar. Era como se 2 pessoas diferentes habitassem o meu corpo. Uma que se deliciava com a vingança e outra que se horrorizava com o que eu havia se tornado. O mais perturbador era perceber que minha própria vida também estava se deteriorando rapidamente, como se o veneno que eu havia jogado na vida de Marina estivesse envenenando a mim mesma. As entidades que invoquei no ritual estavam cobrando um preço muito maior do que Conceição havia me alertado, e eu começava a suspeitar que havia feito um acordo muito mais perigoso do que imaginava inicialmente. Conforme os meses passavam depois da separação de Marina e Roberto, minha saúde começou a deteriorar de uma forma alarmante e inexplicável. Comecei a desenvolver uma anemia severa que deixou os médicos do Rugol completamente perplexos. A doutora Fernanda, que me acompanhava, ficava cada vez mais preocupada porque meus exames não faziam nenhum sentido médico. Ela disse textualmente que eu tinha deficiência grave de ferro, mas meu corpo simplesmente se recusava a absorver qualquer suplemento que ela prescrevia. Os pesadelos se tornaram tão intensos e reais que eu tinha medo de dormir. Todas as noites via demônios horríveis rindo da minha alma, chamas eternas que queimavam sem nunca se apagar, e uma voz grave que eu reconhecia como sendo do próprio Satanás, sussurrando que eu já lhe pertencia. Acordava sempre suada e tremendo,
com a sensação de que aqueles sonhos eram, na verdade, visões do meu futuro eterno, caso eu morresse naquele estado espiritual. Em 3 meses, perdi 15 quilos sem fazer nenhuma dieta ou exercício. Meu cabelo começou a cair em tufos grandes quando eu penteava, deixando falhas enormes que eu tentava disfarçar com bonés e lenços. As pessoas na rua me olhavam com pena, comentando baixinho como eu estava magra e doente. Até mesmo estranhos perguntavam se eu estava fazendo algum tratamento contra câncer. A situação no trabalho ficou insustentável rapidamente. Eu havia conseguido um emprego novo numa loja de roupas no setor marista, mas não conseguia manter o rendimento mínimo exigido. Chegava atrasada constantemente porque não dormia direito. E durante o expediente tinha episódios de sonolência que me faziam adormecer em pé atendendo clientes. Fui demitida depois de apenas 6 semanas por incompatibilidade de perfil. Tentei entrar em contato com Conceição várias vezes, desesperada para entender o que estava acontecendo comigo e se havia alguma forma de reverter a situação. O telefone que ela me deu só dava ocupado constantemente, e quando finalmente consegui coragem para ir até a casa do setor norte, descobri algo que me deixou ainda mais apavorada. O local estava completamente abandonado há meses. Um vizinho da casa de Conceição me disse que nunca viu ninguém morando naquela propriedade nos últimos 2 anos. Segundo ele, a casa estava vazia desde que o último inquilino se mudou sem pagar o aluguel. Isso não fazia sentido nenhum, porque eu estive lá 2 vezes e a casa estava claramente habitada, com móveis, velas e todos aqueles objetos estranhos que ela usou no ritual. A partir daquele momento, comecei a suspeitar que Conceição não era uma pessoa comum, talvez nem mesmo fosse humana. As informações impossíveis que ela sabia sobre minha vida, o conhecimento detalhado sobre Marina, a casa que aparentava estar habitada, mas na verdade estava vazia. Tudo começou a fazer um sentido aterrorizante que me fez questionar com que tipo de entidade eu havia feito negócio. Durante as madrugadas, as manifestações sobrenaturais na minha casa se intensificaram de forma dramática. Agora eu via sombras caminhando pelos corredores em plena luz do dia. Ouvia conversas em línguas estranhas vindo do andar de cima quando eu estava sozinha. Objetos pesados como geladeira e fogão se moviam alguns centímetros durante a noite, deixando rastros no chão que comprovavam que não era imaginação minha. Minha irmã Luciana estava tão preocupada com meu estado que ameaçou me internar numa clínica psiquiátrica se eu não procurasse ajuda profissional urgentemente. Ela dizia que eu estava falando coisas sem sentido sobre demônios e pactos sobrenaturais, que meu comportamento estava cada vez mais errático e preocupante. Luciana não conseguia entender que eu estava literalmente sendo consumida por forças malignas. A gota d'água veio quando percebi que minha própria personalidade estava mudando de forma assustadora. Comecei a ter pensamentos violentos sobre pessoas inocentes. Sentia prazer quando via notícias sobre tragédias e acidentes. Era como se a maldade que eu havia invocado para destruir Marina estivesse me infectando por dentro, transformando-me numa pessoa que eu não reconhecia mais. O pior era a certeza crescente de que eu havia assinado um contrato espiritual muito mais sério do que imaginava. As entidades que invoquei no ritual não estavam apenas me cobrando energia e saúde como pagamento, mas pareciam estar reivindicando minha alma como propriedade delas. Sentia que estava sendo preparada para algo terrível que aconteceria em breve. Na véspera do Natal de 2019, tive a experiência mais aterrorizante de toda a minha vida, que me fez entender finalmente qual era o verdadeiro preço que eu teria que pagar pela vingança que consegui contra Marina. Na véspera do Natal de 2019, acordei exatamente às 3 horas da madrugada com a sensação aterrorizante de que alguém estava me observando fixamente. Quando abri os olhos, quase tive um ataque cardíaco com o que vi no pé da minha cama.
Havia uma figura imensa de quase 2 metros de altura, com pele queimada e rachada como carvão, olhos vermelhos que brilhavam como brasas do inferno. O cheiro de enxofre era tão forte que mal conseguia respirar sem sentir náuseas. A criatura falou comigo numa voz que parecia vidro sendo triturado, misturado com o rugido de um animal ferido. Disse textualmente que eu devia uma alma para eles, que o contrato havia sido selado com meu sangue durante o ritual e que agora tinha até a meia-noite do dia seguinte para escolher: entregar a alma de Marina ou entregar a minha própria. Não havia terceira opção, e tentar fugir da decisão resultaria na condenação eterna de ambas. O demônio me mostrou visões horríveis do inferno que me deixaram traumatizada para sempre. Vi almas sendo torturadas de formas inimagináveis, pessoas queimando em chamas eternas que nunca se apagavam, gritos de desespero que ecoavam por toda a eternidade. O pior de tudo foi quando ele me mostrou uma cela específica, onde eu e Marina estaríamos lado a lado, pagando para sempre pela minha inveja e sede de vingança. Tentei desesperadamente negociar com a criatura, oferecendo qualquer coisa em troca de cancelar o acordo. Prometi que nunca mais faria mal a ninguém, que dedicaria minha vida a ajudar pessoas necessitadas, que me tornaria uma pessoa completamente diferente. O demônio riu de uma forma que gelou meu sangue e disse que contratos assinados com sangue eram eternos e irrevogáveis. Quando a aparição desapareceu, deixando apenas o cheiro nauseabundo de enxofre, tentei ligar para Marina para pelo menos avisar sobre o perigo que ela corria. Meu telefone não funcionava de jeito nenhum, nem mesmo para ligar para a polícia ou bombeiros. Era como se as entidades malignas estivessem bloqueando qualquer tentativa minha de buscar ajuda ou interferir no cumprimento do contrato diabólico. Passei o dia 24 de dezembro num estado de pânico total, tentando encontrar alguma forma de reverter a situação. Pesquisei na internet sobre quebra de pactos demoníacos, procurei terreiros de Umbanda e Candomblé, até mesmo tentei falar com o padre da Igreja Católica do bairro. Nada funcionou, e o tempo estava passando inexoravelmente em direção ao prazo final que havia sido estabelecido. À tarde, numa tentativa desesperada, corri até a casa de Marina para contar tudo pessoalmente e tentar encontrar uma solução juntas. Quando cheguei lá, a encontrei numa situação ainda pior do que eu imaginava. Ela havia emagrecido tanto que parecia um esqueleto coberto de pele. Os olhos estavam fundos e sem brilho, e ela mal conseguia ficar em pé sozinha. Marina me recebeu com uma gentileza que me partiu o coração e aumentou minha culpa de forma insuportável. Ela disse que estava feliz em me ver porque não tinha mais ninguém para conversar desde que Roberto foi embora. Quando comecei a contar sobre o ritual e o pacto demoníaco, ela não demonstrou raiva ou desejo de vingança, apenas uma tristeza profunda e um perdão que eu não merecia. Durante nossa conversa, Marina revelou algo que me chocou completamente. Ela disse que há semanas estava tendo sonhos estranhos, onde uma mulher idosa com cicatriz na testa oferecia para ela uma forma de se vingar de quem havia destruído sua vida. Marina sempre recusava a proposta nos sonhos, dizendo que preferia sofrer a causar mal para outras pessoas. Percebi que as entidades estavam tentando usar ela da mesma forma que usaram comigo. Quando expliquei que eu era a responsável por toda a desgraça que havia acontecido na vida dela, Marina chorou, mas disse que me perdoava completamente. Ela falou que durante os meses mais difíceis havia se aproximado de Deus através da oração e que isso a havia ensinado sobre perdão verdadeiro. Disse que preferia morrer a permitir que mais alguém sofresse por causa dos erros dela ou meus. Com o tempo se esgotando rapidamente, decidi que a única solução era procurar ajuda numa igreja. Marina sugeriu que fôssemos juntas para a Igreja Renascer no setor sul, onde ela havia começado a frequentar durante os momentos mais sombrios da separação. Chegamos lá às 23 horas do dia 31 de dezembro.
durante o culto de virada de ano que estava acontecendo. Desesperada, contei tudo para o pastor Marcos na frente de toda a congregação. Falei sobre a inveja, o ritual de magia negra, o pacto com demônios e o prazo que vencia em menos de 1 hora. Ele reuniu 12 membros da igreja que oraram por mim e Marina durante 40 minutos seguidos, até as 23h45. Naquele momento, senti literalmente uma luz quente expulsando as trevas do meu corpo. Meus braços queimaram como fogo e ouvi as entidades saindo gritando através da minha própria boca. Várias irmãs testemunharam que viram sombras escuras saindo do meu corpo e desaparecendo no ar. Pela primeira vez em meses, senti uma paz sobrenatural tomando conta de mim. Hoje, 6 anos depois, Marina e eu somos irmãs na fé. Roberto voltou para casa, também convertido. E eu trabalho como secretária na própria Igreja Renascer, onde fui liberta. Deus transformou nossa tragédia em testemunho de sua glória infinita.